Sem consciência, o mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre nós. Robert D. R. Nota do autor. A psicopatia é um transtorno da personalidade definido por um conjunto específico de comportamentos e de traços de personalidade inferidos, a maioria deles visto pela sociedade como pejorativo. Portanto, não é fácil diagnosticar um psicopata. Como acontece com qualquer outro transtorno psiquiátrico, o diagnóstico baseia-se no acúmulo de indícios presente no indivíduo a ponto de satisfazer os critérios mínimos exigidos. Nos casos baseados em meus próprios arquivos, os indivíduos são cuidadosamente diagnosticados de acordo com extensivos entrevistas e registros de informações. No entanto, ocultei a identidade destes indivíduos, alterando detalhes e removendo dados identificáveis, sem comprometer o aspecto que desejo considerar. Embora o tópico destes livros seja a psicopatia, nem todas as pessoas escritas aqui são psicopatas. Muitos dos exemplos foram tirados de relatos publicados, de notícias da mídia e de comunicações pessoais. Por isso, não posso garantir que os indivíduos em questão sejam psicopatas, embora possam ter sido assim rotulados por outros. Entretanto, em todos os casos, indícios documentados relativos a alguns aspectos do seu comportamento são consistentes com o conceito de psicopatia ou ilustrem algum traço ou comportamento-chave típico deste transtorno. Estes indivíduos podem ou não ser psicopatas, mas os comportamentos relatados formam uma base útil para a determinação de vários traços e comportamentos que definam este transtorno. O leitor não deve pressupor que um indivíduo é psicopata simplesmente pelo contexto em que ele é descrito neste livro. Introdução ao problema. Alguns anos atrás, 2 alunos da pós-graduação e eu submetemos um artigo a uma revista científica. Nele descrevíamos uma experiência em que usámos um aparelho para monitorar a atividade elétrica do cérebro de vários grupos de homens adultos enquanto realizavam uma tarefa linguística. Essa atividade foi registada em um papel quadrículo, na forma de uma série de ondas chamada eletrocefalograma, EEG. O editor devolveu o artigo educadamente e explicou o motivo. Sinceramente, achamos muito estranhos alguns dos padrões da onda cerebral descrito no artigo. Essa EEG não podem ser de pessoas de verdade. Realmente, alguns dos registros de ondas cerebrais pareciam estranhos, mas não eram de alienígena. E com certeza não tínhamos inventado nada. Os dados haviam sido obtidos de uma classe de indivíduos que pode ser encontrada em qualquer raça, cultura, sociedade e profissão. E qualquer um de nós pode cruzar com essas pessoas, pode ser enganado e manipulado por elas, pode ser forçado a conviver com elas ou a reparar os danos que são capazes de causar. Para estes indivíduos, com frequências encantadoras, mas sempre de maneira fatal, há um nome clínico: psicopatas. Sua marca registada é uma assombrosa falta de consciência. Seu jogo de autossatisfação é à custa dos outros. Muitos passam algum tempo em prisão, outros não. Todos tomem mais do que dão. Este livro encara a psicopatia de frente e apresenta este tema perturbador como ele é. Um mistério sombrio, com implicações estarrecedoras para a sociedade. Um mistério que, finalmente, começa a ser revelado após vários séculos de especulação e décadas de pesquisas psicológicas empíricas. Para se ter uma ideia do tamanho do problema que enfrentamos, devemos considerar que existem, no mínimo, 2 milhões de psicopatas na América do Norte, entre os cidadãos de Nova Iorque. Seu número é enorme, 100 mil. E essas estimativas são conservadoras, longe de ser um problema restrito, isolado que afeta algumas poucas pessoas. A psicopatia atinge praticamente todos nós. Considere também que a prevalência da psicopatia em nossas sociedades é quase a mesma da esquizofrenia, transtorno mental devastador, que causa ao paciente e também à sua família um sofrimento de cortar o coração. No entanto, a dimensão da dor e do sofrimento pessoal associado à esquizofrenia é pequena se comparado com
o extenso massacre pessoal, social e económico provocado pelos psicopatas. Eles lançam uma grande rede e praticamente todo mundo cai nela em algum momento. A expressão mais óbvia da psicopatia, mas nem de longe a única, envolve a flagrante violação criminosa das regras sociais. Portanto, não causa surpresa que muitos psicopatas sejam criminosos, mas muitos outros continuam fora da prisão, usando seu charme e suas habilidades camaleónicas para semear a devastação na sociedade, deixando um rastro de vidas arruinadas por onde passam. Reunidas, as peças deste quebra-cabeça formam a imagem de uma pessoa autocentrada, fria, que não sente remorso, com profunda falta de empatia, incapaz de estabelecer relações emocionais calorosas com os outros, uma pessoa que haja sem as restrições da consciência. Se você parar para pensar, vai perceber que, nesse quadro, faltam justamente as qualidades que permitem ao ser humano viver em harmonia social. Não é um quadro bonito, e há quem duvide das existências de pessoas deste tipo. Para dissipar essa dúvida, basta pensar no crescente número de exemplos dramáticos de psicopatia que têm surgido em nossa sociedade recentemente. Dezenas de livros, filmes e programas de televisão, centenas de artigos e manchetes de jornal contem essa história. Os psicopatas são porcentagem significativa das pessoas descritas na mídia. Serial killers, estrupadores, ladrões, trapaceiros, golpistas, espancadores de mulheres, criminosos de colarinho branco, promotores de ações pilhados e corretores dependurados em dezenas de telefones, molestadores de criança, membros de gangues, advogados com licença cassada, barões de tráfico de droga, jogadores profissionais, membros do crime organizado, médicos com licença cassada, terroristas, líderes de seitas, mercenários e empresários inescrupulosos. Leia o jornal pensando nisso, e as indicações da extensão do problema praticamente saltarão aos olhos. Os mais dramáticos são aqueles que matem a sangue frio, sem drama de consciência e que ao mesmo tempo despertem repugnância e fascínio no público. Considere esta pequena amostra das centenas de relatos disponíveis, muitos dos quais transformados em filme. John Gacy, empresário de Plena, Illinois, Estados Unidos, homem do ano da Junior Chamber of Commerce, divertia crianças fantasiado de palhaço Pogo e tinha uma foto de Rosalynn Carter, esposa do presidente dos Estados Unidos. Matou 32 jovens na década de 70. Enterrou a maioria dos corpos no porão da sua casa. Charles Sobrage, cidadão francês, nascido em Ho Chi Minh, no Vietnã, descrito pelo próprio pai como destruidor, trapaceiro internacional, contrabandista, jogador e assassino. Deixou um rastro de carteiras vazias, mulheres desnorteadas, turistas drogados e cadáveres em grande parte do sul da Ásia na década de 70. Jeffrey MacDonald, médico da United States Army Special Force, assassinou a esposa e duas filhas em 1970. Alegou que uns caras piratas cometeram os crimes. Chamou a atenção da mídia e foi tema do livro e do filme Fatal Vision. Gary Tyson, assassino condenado, manipulou com mestre o sistema judiciário. Usou os 3 filhos para escapar de uma prisão na Arizona em 1978 e promoveu uma matança que acabou com a vida de 6 pessoas. Kenneth Bianchi, um dos estranguladores de Hillside, estuprou, torturou e matou uma dúzia de mulheres na região de Los Angeles no final da década de 1970. Entregou o seu primo e cúmplice, Angelo Buono, e enganou alguns especialistas.
fazendo-os acreditar que tinha múltipla personalidade e que os crimes haviam sido cometidos por Steve. Richard Ramirez, serial killer que cultivava Satã. Ficou conhecido como o Tocaio Noturno. Descrevia-se orgulhosamente como o demónio. Foi condenado em 1987 por 13 assassinatos e 30 outros delitos graves, incluindo roubo, arrombamento, estupro, sodomia, cópula oral e tentativa de homicídio. Diana Downs atirou nos próprios filhos para atrair um homem que não queria crianças. Apresentou-se como uma verdadeira vítima no caso. Ted Bundy, o serial killer all-americano, responsável pelo assassinato de dezenas de jovens mulheres em meados da década de 1970, alegou que havia lido muita pornografia e que uma entidade maligna tomava a sua consciência. Executado recentemente na Flórida. Clifford Olson, serial killer canadense, convenceu o governo a pagar-lhe $100.000 para mostrar às autoridades onde estavam enterradas suas vítimas. Faz tudo o que pode para continuar sobre as luzes dos holofotes. Joe Hunt, manipulador cheio de lábia, conseguiu montar um esquema de falso investimento para crianças ricas, conhecido popularmente como o Clube dos Meninos Bilionários. Em Los Angeles, no começo da década de 80, iludiu pessoas de posses a se desfazer das suas fortunas. Envolveu-se em 2 assassinatos. William Bradfield, professor de língua e literatura clássica, um sujeito bom de papo, condenado pela morte de um colega e seus 2 filhos. Ken McElroy, durante vários anos, roubou, estuprou, queimou, alvejou e mutilou cidadãos de Skidmore, no Missouri, Estados Unidos, sem peso na consciência ou remorso. Foi morto em 1981 à vista de 45 pessoas. Colin Pitchfork, exibicionista inglês, estuprador e assassino, foi o primeiro homicida condenado com base em provas de DNA. Kenneth Tyler, dentista de New Jersey, conquistador. Abandonou a primeira mulher, tentou matar a segunda, espancou brutalmente a terceira na lua de mel em 1983 e esmurrou até a morte no ano seguinte. Escondeu o corpo no porta-malas do carro enquanto ia visitar os próprios pais e a segunda esposa. Depois afirmou ter matado em legítima defesa. A esposa o teria atacado quando ele descobriu que ela abusava sexualmente do filho ainda bebê. Konstantin Paspalakis e Derd Hunt filmaram a tortura e os assassinatos de um jovem. Estão agora no corredor da morte. Indivíduos deste tipo e os crimes terríveis cometidos por eles certamente chamam nossa atenção. Às vezes, eles dividem os holofotes com um conjunto variado de assassinos, cujos crimes, com frequência incrivelmente horripilantes, parecem estar relacionados a graves problemas mentais. Por exemplo, Ed Gein, assassino psicótico que escalpelava e comia as vítimas. Edmund Kemper, o matador Quaid, sádico sexual e necrófilo, mutilava e desmembrava suas vítimas. David Berkowitz, o filho de Sam, assassino que atacava jovens casais em carros estacionados, e Jeffrey Dahmer, o monstro do Milwaukee, que confessou ter torturado, matado e mutilado 15 homens e garotos e foi condenado a 15 sentenças de prisão perpétuas consecutivas. Embora estes assassinos com frequência sejam julgados imputáveis, como foi o caso de Kemper, Berkowitz e Dahmer, seus atos indescritíveis, suas fantasias sexuais grotescas e a sua fascinação pelo poder, tortura e morte realmente colocam à prova as fronteiras da sanidade. Entretanto, assassinos psicopatas não são loucos, de acordo com padrões psiquiátricos e jurídicos aceitáveis. Seus atos resultam não de uma mente perturbada, mas de uma racionalidade fria e calculista, combinada com uma deprimente incapacidade de tratar os outros como seres humanos.
de considerá-los capazes de pensar e sentir. Esse comportamento moralmente incompreensível, exibido por uma pessoa aparentemente normal, nos deixa desnorteados e impotentes. Por mais que tudo isso seja perturbador, precisamos ter o cuidado de manter certa clareza, pois o fato é que a maioria dos psicopatas realiza seus empreendimentos sem matar ninguém. Quando focamos demais nos exemplos mais brutais que vão parar nas manchetes, corremos o risco de ficar cegos à outra parte do quadro, os psicopatas que não matam, mas afetam nossas vidas cotidianas. É muito mais provável entregarmos as economias e uma vida inteira para um trapaceiro enganosamente bajulador do que entregarmos a vida a um assassino de olhar penetrante. Entretanto, os casos de grande visibilidade têm valor considerável. Geralmente são bem documentados e nos alertam para o fato de esses sujeitos existem e que, antes de serem descobertos, eram parentes, vizinhos ou colegas de pessoas como nós. Estes exemplos também ilustram um tema assustador e desconcertante presente na história de todos os psicopatas, uma incapacidade profundamente perturbadora de se preocupar com a dor e o sofrimento experimentados por outra pessoa. Em resumo, uma completa falta de empatia, pré-requisito para o amor. Em uma tentativa desesperada de explicar esta falta, primeiro nós voltamos para o passado familiar, mas nele a pouco possa nos ajudar. É verdade que a infância de alguns psicopatas caracteriza-se por privação emocional e abuso físico, mas para cada psicopata adulto originário de uma família problemática, há outra cuja vida familiar foi aparentemente mais calorosa e instrutiva e cujos irmãos são pessoas normais, conscienciosas, capazes de se preocupar muito com os outros. Além disso, a maioria das pessoas com a infância horrível não se torna psicopata nem assassino frio. Por mais que possam ser esclarecedores em outras áreas do desenvolvimento humano, os argumentos de que as crianças submetidas a abuso e violência tornem-se adultos molestadores e violentos valem pouco aqui. As explicações mais profundas, mais elucidativas do motivo e do modo como a psicopatia emerge. Este livro representa os meus 25 anos de pesquisa sobre esta questão. A maior parte desta investigação tem sido um esforço organizado para desenvolver meios precisos de identificação dos psicopatas que vivem entre nós. Se não conseguirmos expô-los, estaremos condenados a ser suas vítimas, tanto individual quanto socialmente. Para dar apenas um exemplo bastante comum, a maioria das pessoas fica perplexa sempre que um assassino condenado é colocado em liberdade condicional e no mesmo instante comete outra transgressão violenta. Elas se perguntam incrédulas: por que ele foi colocado em liberdade? Essa perplexidade, sem dúvida, se transformaria em indignação se soubesse que, em muitas situações, o transgressor é um psicopata cuja reincidência violenta poderia ter sido prevista caso as autoridades, incluídos os que consideram a condicional, apenas tivessem feito o dever de casa. Espero que este livro ajude o público em geral e a justiça criminal a atentarem para a natureza da psicopatia, a enormidade do problema que ela representa e as medidas que devem ser tomadas para reduzir este impacto devastador em nossas vidas. Capítulo 1. Convivendo com psicopatas. Ao longo dos anos, acabei me acostumando com a seguinte situação. Estamos jantando e um dos presentes faz uma pergunta gentil sobre o meu trabalho. Então, esboço brevemente as características distintivas da psicopatia. Todas as vezes, invariavelmente, alguém à mesa de repente fica quieto, pensativo e em seguida exclama: Deus do céu, eu acho que fulano deve ser. Oh, sabe de uma coisa, eu nunca tinha pensado nisso antes, mas a pessoa que você está descrevendo é o meu cunhado. Essas respostas refletidas, preocupadas, não se limitem ao meu círculo social.
É comum pessoas que leem o meu trabalho telefonarem para o meu laboratório para descrever um marido, filho, empregado ou conhecido cujo comportamento inexplicável tem-lhes causado sofrimento e dor há anos. Nada justifica mais a necessidade de clareza e reflexão sobre a psicopatia do que essas histórias de desapontamento e desespero da vida real. As 3 histórias apresentadas neste capítulo são uma forma de penetrar neste assunto estranho e fascinante, levando em consideração a sensação característica de que alguma coisa está errada, mas eu não sei explicar o quê. Um dos relatos foi obtido entre a população de uma prisão onde se realizou a maioria dos nossos estudos de psicopatia. Os 2 outros relatos foram colhidos na vida cotidiana, pois psicopatas não são encontrados apenas em populações prisionais. Neste momento, no mundo todo, pais, filhos, cônjuges, amantes, colegas de trabalho e vítimas ocasionais estão tentando lidar com o caos e a confusão causada por psicopatas, enquanto procuram entender o que os impele a agir assim. Muitos dos leitores vão receber uma incômoda semelhança entre os indivíduos desses exemplos e pessoas que os fizeram pensar que estavam vivendo no inferno. Depois de obter o meu grau de mestre em psicologia, no começo da década de 1960, procurei um trabalho que me ajudasse a sustentar minha esposa e minha filha pequena e a pagar pelo grau seguinte da minha formação. Sem nunca ter entrado em uma prisão antes, assumi o cargo de único psicólogo da British Columbia Penitenciária. Eu não tinha nenhuma experiência prática como psicólogo e nenhum interesse específico em psicologia clínica ou questões de criminologia. A penitenciária de segurança máxima perto de Vancouver era uma instituição descomunal que abrigava criminosos do que eu só tinha ouvido falar na mídia. Dizer que eu estava em um campo nada familiar seria dourar a pílula. Comecei a trabalhar completamente cru, sem nenhum programa de treinamento, sem nenhum sábio mentor que me explicasse como ser psicóloga em uma prisão. No primeiro dia, conheci o administrador e sua equipa de funcionários. Todos usavam uniformes e alguns portavam armas em coldres laterais. A prisão era administrada segundo normas militares, pelas quais eu também devia usar o uniforme, jaquete, calças de flanela cinza e sapatos preto. Convenci o carcereiro de que o traje era desnecessário, mas ele, de qualquer modo, insistiu para que fizessem pelo menos um uniforme para mim na oficina de costura da prisão e me mandaram descer para tirar as medidas. O resultado foi um primeiro sinal de que as coisas não estavam tão em ordem quanto pareciam. As mangas da jaqueta eram curtas demais, havia uma discrepância hilariante entre as pernas das calças, um pé do sapato era 2 números maior do que o outro. Achei que este último fato particularmente espantoso, pois o recluso que medirá meus pés havia sido meticuloso ao extremo, traçando os 2 em uma folha de papel pardo. Era difícil entender como ele podia ter fabricado 2 pés de tamanho completamente diferente, mesmo depois de várias reclamações da minha parte. Eu só podia concluir que ele estava me mandando algum tipo de mensagem. Meu primeiro dia de trabalho foi bastante rico em acontecimentos. Fui apresentado ao meu consultório, uma área imensa no andar de cima da prisão, bem diferente do refúgio íntimo e inspirador de confiança que esperava encontrar. Eu ficava isolado do resto da instituição e tinha de atravessar uma série de portas trancadas para chegar ao consultório. Na parede, acima da mesa, havia um botão vermelho altamente suspeito. Um guarda que não fazia a menor ideia de qual seria o trabalho de um psicólogo na prisão, ignorância compartilhada por mim, me disse que o botão era para alguma emergência, mas se alguma vez eu precisasse apertá-lo, não devia esperar que a ajuda chegasse de imediato. O psicólogo que me precederá havia deixado uma pequena biblioteca no consultório. Ela consistia principalmente em livros sobre teste psicológico como o de Rorschach
e o de apercepção temática. Eu sabia alguma coisa sobre este teste, mas nunca havia usado nenhum deles. Portanto, os livros, entre os poucos objetos da prisão que me pareceram familiar, apenas reforçaram a impressão de que eu enfrentaria tempos difíceis. Eu estava no consultório há menos de 1 hora quando o primeiro cliente entrou. Alto, esguio, de cabelo pretos e idade por volta dos 30. O ar ao redor dele parecia zunir e o modo como me olhou era tão direto e intenso que fiquei pensando se teria realmente olhado alguém nos olhos antes. Ele cravava o olhar inflexível, sem se permitir aquelas espiadas breves que a maioria das pessoas usa para suavizar a força do olhar. O recluso, vou chamá-lo de rei, não esperou apresentações, iniciou logo a conversa. E aí, doutor, como é que vai? Tenho um problema aí, preciso de ajuda. Quero falar disso com você. Ansioso para começar a trabalhar como psicoterapeuta de verdade, pedi que me contasse o que era. Em resposta, ele puxou uma faca e brandiu bem no meu nariz, o tempo todo sorrindo, com os olhos fixos nos meus. O meu primeiro pensamento foi apertar o botão vermelho atrás de mim, que estava claramente no campo da visão do rei e cujo propósito era inconfundível. Talvez por ter sentido que ele queria apenas me testar, ou talvez por saber que apertar o botão não me salvaria de nada, caso ele realmente tivesse intenções de me machucar, eu me contive. Assim que entendeu que eu não ia apertar o botão, ele explicou que estava planejando usar a faca não em mim, mas em um recluso que vinha fazendo proposta ao se proteger, termo usado na prisão que designa um parecer mais passivo de um par homossexual. Não ficou imediatamente claro porque ele me dizia aquilo, mas eu logo suspeitei de que estava me testando. Queria determinar que tipo de funcionário prisional eu era. Se eu não dissesse nada sobre o incidente à administração, estaria violando uma regra prisional rigorosa, segundo a qual os funcionários deviam relatar poças de armas de qualquer tipo. No entanto, eu sabia que, se eu o entregasse, correria pelo presídio a notícia de que não estava ali para ajudar os reclusos e o meu trabalho seria ainda mais difícil do que já parecia. Depois da sessão em que ele descreveu o seu problema, não uma única vez, mas várias, eu mantive a história da faca em segredo. Para meu alívio, ele não esfaqueou o recluso, mas logo ficou evidente que Rei conseguirá me enredar. Eu tinha-me apresentado como um mané que deixaria passar violações claras das regras prisionais básicas a fim de criar uma boa atmosfera profissional com os reclusos. A partir deste encontro, Rei conseguiu tornar o meu período de 8 meses na prisão um inferno. Suas demandas constantes de meu tempo e suas tentativas de me manipular, obrigando-me a fazer coisas para ele, eram intermináveis. Uma vez, ele me convenceu de que podia ser um bom cozinheiro, de que tinha inclinação natural para a cozinha. Achava até que seria um grande chefe depois de solto, de que seria uma grande oportunidade de experimentar algumas das suas ideias para deixar a preparação da comida na prisão mais eficiente, etc, etc. E eu apoiei o seu requerimento de transferência da oficina, onde, ao que parece, ele tinha feito a faca. O que não considerei, no entanto, é que a cozinha era uma fonte de açúcar, batata, fruta e outros ingredientes que podiam ser destilados em álcool. Vários meses depois de eu ter recomendado a transferência, houve uma forte explosão sob as tábuas de madeira do piso, bem debaixo da mesa do carcereiro. Quando o tumulto abrandou, descobrimos um elaborado sistema de destilação de álcool sob o piso. Algo tinha dado errado e uma das panelas explodirá. Não há nada de incomum na existência de uma destilaria em uma prisão de segurança máxima, mas a audácia de montar uma debaixo da cadeira do carcereiro abalou muita gente. Quando se descobriu que Rei era o cérebro por trás da operação de aguardente clandestino, ele passou algum tempo na solitária. Uma vez fora do buraco, Rei apareceu no meu consultório como se nada tivesse acontecido e pediu
para ser transferido à oficina mecânica. Ele realmente sentia que tinha um talento. Via a necessidade de se preparar para o mundo lá fora. Era só ter tempo para praticar e poderia montar um negócio quando saísse. Eu ainda sentia uma pontada de culpa por ter arranjado a primeira transferência, mas no final ele me venceu. Pouco depois, decidi deixar a prisão para fazer meu doutorado em psicologia e mais ou menos um mês antes da minha saída, Ray quase me persuadiu a pedir ao meu pai empreiteiro da construção civil que lhe desse um emprego como parte de uma solicitação de condicional. Quando mencionei isso a alguns dos funcionários da prisão, eles morreram de rir. Todos conheciam o Ray muito bem. Todos já haviam sido envolvidos em seus esquemas e planos de recuperação e, um por um, todos tinham passado a adotar uma postura cética em relação a ele. Ficaram saturados. Eu pensava assim naquela época, mas o fato é que o modo como o viam era mais claro do que o meu, apesar do meu tipo de trabalho. A visão deles tinha sido formada por anos de experiência com pessoas como Ray. Ray tinha uma habilidade incrível para iludir não apenas a mim, mas a todo o mundo. Ele era capaz de falar e de mentir com tanta naturalidade e objetividade que às vezes desarmava em um instante até o funcionário mais experiente e cínico da prisão. Quando o conheci, ele já tinha uma longa ficha criminal no passado. Cerca de metade da sua vida adulta transcorrerá na prisão, e muitos dos seus crimes eram violentos. Ainda assim, ele me convenceu, e a outros mais experientes do que eu, do que estava disposto a se regenerar, que seu interesse pelo crime fora abafado por uma paixão incontrolável pela culinária, mecânica ou sei lá o quê. Indolentemente, mentia a respeito de tudo e não ficava nem um pouco perturbado quando eu mostrava algo em seu arquivo que contradizia suas mentiras. Simplesmente mudava de assunto e chutava para escanteio, tomando outro rumo. Por fim, convencido de que ele não podia ser um candidato ideal ao emprego na firma do meu pai, recusei o seu pedido e fiquei abalado com o modo deplorável como reagiu. Antes de sair da prisão para voltar à universidade, eu estava pagando as prestações de um Ford 58, na verdade acima das minhas posses. Um dos guardas da prisão, que depois se tornou carcereiro, ofereceu seu Morris Minor 50 em troca do meu Ford, com transferência da dívida. Eu concordei e, como o Morris estava meio fora da forma, resolvi aproveitar o regulamento da prisão que permitia que os funcionários mandassem seus carros para a oficina mecânica prisional, onde Ray ainda trabalhava graças a mim. O carro ganhou uma bela pintura, o motor e o câmbio foram recondicionados. Com todos os nossos pertences em cima de carro e nosso bebê em uma cama decompensado no banco de trás, minha mulher e eu pegámos a estrada em direção do Ontário. Os primeiros problemas apareceram logo que saímos de Vancouver. O motor começou a falhar. Depois, quando passávamos por uma subida moderada, a água do radiador ferveu. Parámos em uma oficina e o mecânico achou bolas de rolamento no reservatório do carburador. Além disso, ele nos mostrou um corte nas mangueiras do radiador. Tinham sido claramente adulteradas. Tudo isso foi consertado com razoável facilidade, mas o problema seguinte, surgindo em uma longa descida, foi mais grave. O pedal do freio amoleceu e de repente simplesmente abaixou de vezes. Estávamos sem freio em uma descida longa. Felizmente, conseguimos chegar até um posto de gasolina, onde descobrimos que o duto hidráulico havia sido cortado para que o fluido de freio vazasse aos poucos. Talvez tenha sido uma coincidência o facto de Ray estar trabalhando na oficina quando o carro passou pela revisão, mas eu não tenho dúvidas do que o telégrafo da prisão informou-lhe quem era o novo proprietário do carro. Na universidade, escrevi minha tese, cujo tema eram os efeitos da punição sobre o aprendizado e o desempenho humano. Em minha pesquisa para o projeto, tive contato pela primeira vez com a literatura sobre psicopatia. Não tenho certeza se me lembrei de Ray naquela hora, mas as circunstâncias conspiraram para que eu não o esquecesse.
Meu primeiro emprego, depois de obter o título de doutor, foi na University of British Columbia, perto da penitenciária, onde eu trabalhava há alguns anos. Na semana de matrículas, naquela era pré-computadora, fiquei sentada à mesa ao lado de vários colegas para receber a inscrição de longas filas de estudantes em todos os cursos de outono. Enquanto atendia um dos alunos, meus ouvidos formigaram a menção do meu nome. Eu trabalhei como assistente do Dr. Ar na penitenciária durante todo o tempo em que ele esteve lá. Acho que foi mais ou menos um ano. Eu cuidava de toda a papelada para ele, passava todas as informações sobre a vida da prisão e, claro, ele discutia os casos mais difíceis comigo. Nós formávamos uma boa dupla. Era o rei à frente da outra fila. Meu assistente. Eu interrompi o livre fluxo das suas observações com um "Ah, é mesmo?", esperando de consertá-lo. "Oi, doutor, como vão as coisas?", gritou ele sem perder a pausa. Em seguida, simplesmente, voltou à conversa interior, mudando de assunto. Mais tarde, quando foi verificar os formulários de inscrição, estava evidente que suas anotações sobre cursos universitários prévios eram fraudulentos. Contava ao seu favor não ter tentado se matricular em um dos meus cursos. O que mais me fascinou, eu acho, é que Ray permaneceu absolutamente imperturbável, mesmo depois da sua fraude ter sido revelada, e o meu colega, sem dúvida, entrará na onda dele. O que eu havia na constituição psicológica de Ray que lhe dava o poder de atropelar a realidade, aparentemente sem escrúpulos nem preocupações. Eu passaria os próximos 25 anos fazendo pesquisas empíricas para responder a esta pergunta. A história do rei tem um lado engraçado agora, depois de tantos anos. Menos divertidos são os casos de centenas de psicopatas que estudei desde então. Eu estava na prisão há alguns meses, quando a administração enviou-me um recluso para um teste psicológico antes da audiência de condicional. Ele estava cumprindo a pena de 6 anos por homicídio. Quando eu percebi que em meus arquivos não havia o relatório completo da transgressão, pedi a ele que me contasse os detalhes. O recluso disse que a filha da sua namorada, uma bebê ainda, estava chorando sem parar há horas e, como ela fedia, ele resolverá trocar a fralda. Ela sujou minha mão toda, então perdi a cabeça, disse, em um eufemismo repugnante para o que realmente havia feito. Eu peguei a menina pelo pé e joguei com toda a força na parede, completou, com um inacreditável sorriso no rosto. Fiquei atordoado com a descrição casual daquele comportamento pavoroso e comecei a pensar em minha própria filha. Sem nenhum profissionalismo, enxutei o preso do consultório e me recusei a atendê-lo de novo. Curioso sobre o que teria acontecido depois com aquele homem, recentemente verifiquei seus arquivos prisionais. Li que considerará a condicional 1 ano depois da minha saída da prisão e morrerá em uma perseguição policial em alta velocidade após um assalto ao banco. O psiquiatra da prisão que havia diagnosticado como psicopata e argumentará contra a condicional. Na verdade, não era possível culpar os responsáveis pela condicional por terem ignorado o conselho de um profissional. Naquela época, os procedimentos de diagnóstico da psicopatia eram vagos e pouco confiáveis, e ainda não conhecíamos as implicações de um diagnóstico deste tipo para a predição de comportamentos. Como se pode ver, a situação é bastante diferente agora, e os responsáveis pela liberação de uma condicional que não levem em consideração os conhecimentos correntes sobre psicopatia e reincidência correm o risco de cometer erros potencialmente desastrosos. Elsa e Dana. Ela o conheceu em uma lavandaria em Londres. Em licença de 1 ano da escola onde trabalhava, recuperava-se de um divórcio tumultuoso e exaustivo.
Vira o sujeito ali pelo bairro e, quando finalmente começaram a conversar, ela sentiu como já o conhecesse. Era um homem extrovertido e amigável. Eles se deram bem logo de cara. Desde o início, ela o achou divertidíssimo. Ela se sentia sozinha. O tempo estava péssimo, chovia granizo. Já tinha assistido a todos os filmes e peças da cidade e não conhecia ninguém a leste do Atlântico. A solidão do viajante, declamou Dan compassivamente na hora do jantar. Isto é o pior. Depois da sobremesa, ele se deu conta, embaraçado, que havia saído sem a carteira. Elsa estava mais do que feliz em pagar o jantar, mais do que feliz em ir ao cinema para assistir de novo uma sessão dupla que virá na semana anterior. No bar, em meio de drinks, ele disse que era tradutor das Nações Unidas. Viajava pelo mundo. No momento estava no meio de 2 compromissos. Eles se encontraram 4 vezes naquela semana, 5 na semana seguinte. Dan morava em um flat, na cobertura de um prédio em algum ponto de Hampstead, segundo disserá, mas não demorou para se mudar a ir morar com Elsa. Surpresa, ela percebeu que tinha adorado a ideia. Isso era contra a sua natureza, ela nem conseguia entender como havia acontecido, mas depois do seu longo período de solidão, aquilo era o máximo. Porém, havia alguns detalhes inexplicáveis, nunca discutidos, que ela fazia questão de afastar da própria mente. Ele nunca a convidava para visitá-lo. Ela nunca encontrava amigo deles. Uma noite, ele levou para casa uma caixa com fitas de vídeo, ainda na embalagem de plástico da fábrica, fechadas. Pouco dia depois, as fitas sumiram. Certa vez, Elsa voltou para casa e deu de cara com 3 televisões empilhadas em um canto. Estou guardando para um amigo, foi tudo o que ele disse. Quando pediu mais explicações, ele simplesmente deu de ombros. A primeira vez que Dan deu o bolo em um encontro combinado, ela quase enlouqueceu. Com medo de que ele tivesse sofrido algum acidente de carro, ele dirigia sempre em alta velocidade, passava voando pelos cruzamentos. Dan sumiu durante 3 dias e quando no terceiro dia ela voltou para casa, no final da manhã, ele estava na cama dormindo. O cheiro de perfumes barato e de cerveja azeda quase a fez vomitar. A preocupação com algum acidente foi substituída por uma coisa nova para ela. Um ciúme estranho, selvagem, incontrolável. Onde é que estava? Perguntou chorando. Eu fiquei tão preocupado. Onde é que estavas? Ele acordou. Parecia irritado. Não me venha com estas perguntas. Eu não vou aceitar isso. O quê? Onde vou? O que faço? Com quem faço? O quê? Isso não é da tua conta, Elsa. Não faças perguntas. Ele parecia outra pessoa. Mas depois parece que conseguiu-se conter. Espantou o sono e veio consolá-la. Eu sei que isto te fez pena, disse ele, com o seu jeito amável. Mas vê, o ciúme é como um resfriado. Basta deixar passar. Ele passa, baby, ele passa. Do mesmo modo como a gata lembra seus gatinhos, ele de novo a enredou, convenceu-a a confiar nele. Mas ainda assim, Elsa achou estranha aquelas explicações sobre o ciúme. Percebeu que ele nunca havia sentido nada parecido com a dor da confiança perdida. Uma noite perguntou de passagem se ele não podia dar uma saidinha até uma esquina para comprar sorvete. Ele não respondeu e, quando buscou os olhos dele, encontrou um olhar furioso. Estás sempre querendo alguma coisa, não é? Disse ele de um humor estranho, maldoso, irónico. Qualquer coisinha que a pequena Elsa quer, logo alguém vem correndo trazer para ela, não é? Você está brincando? Eu não sou assim. Que história é esta? Ele se levantou da cadeira e saiu. Ela nunca mais o viu. As gêmeas. No dia do aniversário de 30 anos das suas gêmeas, Ellen e Steve tinham sentimentos contraditórios quando pensavam no passado. Cada surto de orgulho das conquistas de Ariel era interrompido por uma lembrança terrível de algum comportamento imprevisível, geralmente destrutivo e com frequência custoso de Alice. Elas eram gêmeas fraternas,
mas sempre tiveram desde o nascimento uma semelhança física impressionante. No entanto, suas personalidades eram diferentes como o dia e a noite. Talvez a metáfora mais apropriada fosse céu e inferno. O contraste havia ficado absoluto ao longo de 3 décadas. Ariel telefonará na semana anterior para dar ótimas notícias. Os sócios da empresa em que trabalhava haviam deixado claro que se ela continuasse como estava, com certeza seria convidada a unir-se às suas fileiras em 4 ou 5 anos. O telefonema de Alice, ou melhor, do monitor do andar, não tinha sido tão animadora. Alice e outro paciente do alojamento da clínica de reabilitação haviam saído no meio da noite e há 2 dias não apareciam. A última vez que isso acontecerá, ela surgirá no Alasca, faminta e sem onde estão. Naquela época, os pais já tinham perdido as contas de quantas vezes haviam mandado dinheiro e arranjado as coisas para Alice pegar um avião de volta para casa. Enquanto compartilhavam os mesmos problemas de crescimento, Ariel e Alice tinham sido mais ou menos normais. Alice era generosa e mal-humorada quando não conseguia o que queria, ainda mais durante a adolescência. Tinha experimentado cigarro e maconha no primeiro ano do colégio, abandonado a faculdade no primeiro ano, temendo que a própria falta de rumo fosse falta de potencial. Naquele ano, entretanto, Ariel decidirá-se pela faculdade de Direito e, a partir daí, nada mais iria detê-la. Ela era focada, obstinada e ambiciosa. Fez revisão de leis na faculdade, graduou-se com louvor e conseguiu o emprego que queria na primeira entrevista. Com Alice havia sempre alguma coisa meio errada. As 2 meninas eram bonitas, mas Helene ficava impressionada quando via como já aos 3 ou 4 anos de idade, a Alice sabia fazer caras e bocas e usava a meiguice de menina moça para conseguir o que queria. Helene achava que, de algum modo, Alice sabia flertar. Ela ficava toda afetada quando havia homens por perto. Mas pensar estas coisas da própria filha fazia a mãe se sentir terrivelmente culpada. Helene se sentiu mais culpada ainda quando um gatinho dado às gêmeas por uma prima foi encontrado morto e estrangulado no jardim. Ariel ficou obviamente de coração partido. As lágrimas de Alice pareciam um tanto forçadas. Por mais que tentasse banir os pensamentos, Helene sentia que Alice tinha alguma coisa a ver com a morte do gato. Irmãs sempre brigam, mas de novo, alguma coisa estava errada, no modo como estas gêmeas passavam por isso. Ariel ficava sempre na defensiva. Alice era sempre a agressora e parecia ter um prazer especial em estragar as coisas da irmã. Foi um grande alívio para todos quando Alice, aos 17 anos, saiu de casa. Pelo menos agora Ariel podia viver em paz. Entretanto, logo ficou claro que, ao sair de casa, Alice descobrirá as drogas. Além de imprevisível, impulsiva e sujeita a excesso de raiva, parecia conseguir o que queria. Ela havia-se tornado uma viciada e ostentava o seu vício em qualquer preço, inclusive com roubo e prostituição. O pagamento de fianças e programas de tratamento, $10.000 por 3 semanas em uma clínica cara de New Hampshire, começou a drenar os recursos financeiros de Ellen e Steve. Que bom que alguém nesta casa vai conseguir pagar as próprias contas, disse Steve quando soube das boas notícias da Ariel. Ele estava pensando justamente em quanto tempo ainda aguentaria resolver as coisas para Alice. Na verdade, começava a achar que não era muito sábia a atitude de mantê-la fora da prisão. Afinal de contas, não era ela mesma, e não ele ou Ellen que deveria enfrentar as consequências das suas próprias ações? Helene era inflexível a este respeito. Nenhuma filha sua iria passar uma noite sequer na prisão. Alice já passará umas boas noites, mas Helene decidirá esquecer isso, enquanto ela estivesse viva para pagar a fiança. A situação se transformou em uma questão de responsabilidade. Helene acreditava piamente que ela e Steve tinham feito algo errado na criação da Alice. Entretanto, em 30 anos de autoanálise, honestamente não conseguia descobrir que erro era essa.
Talvez fosse algo inconsciente, talvez não tivesse ficado muito entusiasmado quando o médico lhe dera a notícia do que havia suspeita de gêmeos. Talvez, sem tomar consciência disso, tivesse se preocupado menos com Alice, que, ao nascer, era mais calmo que a Ariela. Talvez, de algum modo, ela e Steve tivessem disparado o síndrome de Jekyll and Hyde, ou insistir que as meninas não se vestissem do mesmo modo, que fossem para escolas de dance e acampamentos de verão separadas. Talvez, mas Helene tinha dúvidas. Não é verdade que todos os pais cometem erros? Todos os pais não favorecem inadvertidamente um filho em detrimento do outro, ainda que por pouco tempo? Todos os pais não se encontram em ver como os filhos vencem as marés altas e baixas de acordo com as contingências da vida? Sim, claro que era assim, mas nem todos os pais tinham uma Alice. Em sua busca de respostas, durante a infância das meninas, Helene havia observado outras famílias com atenção. Tinha visto alguns pais muito descuidados, muito injustos, que, no entanto, haviam recebido a graça de ter crianças estáveis, bem ajustadas. Ela sabia que pais ostensivamente abusivos produziam, em geral, filhos problemáticos ou até com transtornos, mas tinha certeza de que, apesar de todos os erros, ela e Steve dificilmente se encaixariam nesta categoria. Por isso, o aniversário de 30 anos das meninas provocava em Ellen e Steve aqueles sentimentos contraditórios: gratidão por suas gêmeas serem fisicamente saudáveis, alegria porque a Ariel tinha encontrado segurança e completude em seu trabalho, e a velha e familiar ansiedade a respeito do destino e do bem-estar da Alice. Mas o sentimento predominante no momento em que este casal fazia um brinde ao aniversário da sua filha ausente, talvez fosse, na verdade, de desalento. Após todo esse tempo, nada havia mudado. Viviam no século XX, deviam saber como se consertar as coisas. Existia pílula para curar depressão, tratamentos para controlar fobias, mas nenhum dos vários médicos, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais que conheceram a Alice ao longo dos anos tinha dado uma explicação ou antídoto para o problema. Não podiam nem garantir que ela tinha uma doença mental. Passados 30 anos, Helene e Steve, sentados à mesa, olhavam um para o outro e se perguntavam com tristeza: ela é louca ou simplesmente má?